Vamos usar. Essa é a parte positiva. Vamos usar essa evolução tecnológica em benefício, no caso aqui, dos registradores, né, imobiliários. Vamos fazer isso, vamos em frente. Mas eu tenho que fazer isso de forma controlada, de forma responsável, de forma segura, de forma apta a evitar maiores riscos e consequências. E por que eu estou dizendo riscos e consequências? Porque o meio eletrônico ele traz muitos riscos. E aqui, falando da minha atividade, eu tenho 60 pessoas trabalhando comigo, só direito eletrônico puro, é só problema um atrás do outro. E uma situação mais grave que a outra. Hoje, por exemplo, já existem situações de pessoas utilizando credenciais, talvez até impróprias, mas que funcionam, para desligar sistemas. Então, grandes servidores, grandes sistemas já estão sendo dolosamente invadidos e desligados. E aí não adianta falar, não, mas eu levanto a minha contingência, eu tenho redundância. Não é assim, o pessoal da tecnologia sabe. Dá um trabalho danado e você não consegue restaurar do jeito que era em curto espaço de tempo. Então, os problemas eles vêm junto com a evolução, não tem jeito. A diferença é que o problema ele impacta mais e ele exige uma resposta, uma reação também proporcional, à mesma velocidade. Tem que ser uma reação diferente do que a gente está acostumado. É tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido. Vamos lá. Então, com responsabilidade. Provas da internet. Lembrando, o que está no mundo da web ou no mundo eletrônico pode fazer prova no mundo real. Qualquer registro eletrônico. Qualquer um. Desde que não tenha sido obtido de forma ilícita, né? Senha pessoal. Estou usando aqui o exemplo mais comum. Né? Quem aqui tem mais de uma senha? Ninguém tem? Todo mundo tem. Quem aqui já esqueceu a sua senha alguma vez? Também esqueci. É um problema que nós estamos vivendo hoje. Né? Todo mundo teria uma só. Isso, mas dá para fazer padrão? Infelizmente não dá. Até porque quem quis se aproveitar disso? Né? Os crackers, né? Que são os hackers do mal, etc. E daí por diante. Aliás, eu acho que a senha por si só, ela também está fadada aí ao insucesso. A combinação nós vamos ter aí com a utilização de outros dispositivos de segurança, como por exemplo a certificação digital. O que a gente não pode fazer, é o que a gente já viu, né, Manuel? Infelizmente, o sujeito pega o certificado digital dele, né, pega o seu smart cardzinho aqui, vamos ver o meu aqui, ó. Pega o seu smart aqui da OAB, ó, o certificado digital meu está aqui dentro. Ele pega isso aqui e fala, Manuel, você é meu contador? Toma, eu vou deixar aqui para mim e tem aqui um post-it com a minha senha, tá bom? Para você poder acessar a receita, fazer DCTF, etc. O Manuel, como é um sujeito íntegro, ele só vai fazer isso. Né? Brincadeira. Vai descumprir as normativas da MP, vai utilizar a senha de outro, mas vai ficar por isso mesmo. Brincadeira, Manuel. Estou só usando você como contador. Não que todos os contadores façam isso também, é só que eu já presenciei. Agora, e se ele quiser, uma pessoa que tem a senha do certificado digital, assinar, por exemplo, um contrato de compra e venda de um bem qualquer, ele pode fazer isso? Pode, e o contrato vai ter validade. E depois o sujeito vai descobrir isso, ele pode dizer que não foi ele? Pode, até pode. Vai dizer, realmente não fui eu emprestei a minha senha. Só que aí ele vai se responsabilizar por isso. E provavelmente os prejuízos serão suportados por ele, todas as perdas e danos em decorrência da não realização daquele negócio, né, e da rescisão daquele contrato. E aí, dependendo do que aconteceu, o prejuízo pode ser muito relevante. Então, vamos usar como deve ser usado também com responsabilidade, principalmente com certificação, que nós temos a presunção, hein? Presunção de autenticidade e de integridade. Admite? Prova em contrário. Exatamente. Admite. Muita gente fala em não repúdio absoluto. Não repúdio é relativo. Até porque eu tenho vícios, né? Os vícios da manifestação da vontade. Por exemplo, qual seria o vício mais comum? Qual seria o grande motivo de nulidade de uma transação com um certificado digital? Seria a coação. Se alguém põe um revólver na minha cabeça, Renato, assina esse contrato com o seu certificado digital, é para já, está assinado. Depois eu vou provar a coação. Não é? O erro, nesse caso, começa a ter cada vez menos importância, porque a tecnologia, a evolução o homem médio vai se evoluindo.
senha pessoal é intransferível. Eu falei para pensar num objeto, mas eu não vou falar para vocês pensarem numa fruta. Se eu falar rapidinho assim, rápido, pensem numa fruta que não seja maçã. Muitos pensaram em banana, né? Assim, mamão, etc, etc. Se eu falasse o contrário, pensem numa fruta que não seja banana, todo mundo ia pensar maçã, porque é mais curtinho, mais fácil, fica mais tranquilo. Agora, como muita gente aí já perdeu senha como eu, aí é uma situação complicada, a gente tem que começar a utilizar fórmulas, né? Então, uma das fórmulas que é altamente recomendável, pensem numa frase, aí peguem as primeiras letras de uma frase, fica mais difícil. Usem caracteres, né? Substituam um A, por exemplo, por arroba. A gente faz isso, troca o A pela arroba, né? Troca o T pelo jogo da velha, e aí vai. Mas, enfim, temos que ir administrando isso. Eu mostrei aqui a escovinha de dentes, né? Escova de dentes para lembrar o quê? Escova de dentes a gente, pelo menos, normalmente não empresta, né? Então a senha também não vamos emprestar. Esse é um princípio básico, eu estou falando o óbvio, mas é bom falar o óbvio quando a gente tem a tecnologia avançando desse jeito. O que vai ser daqui para frente? Os senhores vão ter um trabalho muito intenso, né, na utilização também intensa de todos os procedimentos e sistemas em formato eletrônico. Os senhores vão ter discussões de territorialidade, sem dúvida nenhuma, de velocidade, aquele que for mais ágil vai ganhar espaço. Para algumas situações, não no imobiliário, né, mas, por exemplo, no caso dos notários, já existe uma certa concorrência, dependendo do custo, né, da tabela de custas de cada estado. Então, você faz uma ata notarial, por exemplo, hoje, você pode fazer a notarial no estado que você quiser, você faz no mais barato. Ah, mas o meu não é só barato, eu tenho outros serviços, eu sou mais rápido, eu já mando com assinatura digital. Sim, é um custo interessante, é um fator competitivo. Então, a evolução vem, os senhores vão trabalhar com isso, vão se preparem para isso, né, tem um bom caminho pela frente, mas não esqueçam dos riscos, dos problemas em cima disso, né? Quem quiser se aprimorar um pouquinho, eu deixo aqui uma das sugestões. Eu ajudei a fazer esse livro, chama Manual Direito Eletrônico e Internet. No site do escritório a gente tem um cadastro de boletins, de updates que a gente chama, para quem quiser, sobre esses assuntos, com notícias, decisões, artigos, etc, né? E para encerrar e abrir para as perguntas, os senhores estão vendo que as setas estão apontando para fora, né? Todas elas para fora, não é? Não? Para dentro ou para fora? Depende do lado do cérebro que a gente enxerga, né? As setas pretas para dentro, as setas amarelas para fora, não é? A evolução tecnológica nos prega algumas peças, essa é uma delas, né? Então a gente tem que se preocupar em tentar identificar além do que a gente está vendo, além. E eu deixo um recadinho aqui para os senhores, parafraseando a oração da serenidade. Eu sempre agradeço a Deus as ações que eu faço. Então, como nós vamos ter problemas, mas também vamos ter benefícios, que Deus lhes dê serenidade para aceitar as coisas, né, que vocês não vão poder mudar, até por força da imposição normativa que está vindo. Mas coragem para mudar as coisas que vocês possam, inclusive colaborando na evolução legal. E, acima de tudo, a sabedoria para que vocês possam, né, saber fazer essa diferença e essa distinção. Flori, eu encerro por aqui a parte da minha apresentação oral. E agora abrimos, né, para questões, para perguntas. Estou à disposição dos senhores.